Quem cuidava dos campos de futebol naquela época eram as empresas de paisagismo. Geralmente era um jardineiro que tinha ali uma maquininha de empurrar de hélice rotativa, bem amadora, com cabo, com fio elétrica, né? Então as variedades de grama eram variedades de grama também que não eram próprias para a prática esportiva, não tinha capacidade de recuperação e etc. e tal. Cara, minha história no Nord Sports começou em 1997. Eu estava trabalhando com lavoura de soja no Mato Grosso, o nosso agrobusiness grande do Brasil. Aí, de repente, deu essa reviravolta. Nunca imaginei trabalhar com gramado esportivo. Naquela época, nunca ninguém falava nisso. Então, todo mundo falava os amigos, colegas agrônomos também. Gramado esportivo, o que é isso? Não se tinha. Mundialmente também não era tão intenso essa coisa, não existia tanto essa especialidade, né? Então foi um desafio muito grande e a gente começou essa jornada aí realmente há um bom tempo, né? O desafio principal que a gente tinha, hoje tem ainda, mas é menor, é a questão de não ter material didático, não ter pesquisa, não ter livros, não ter estudo disso, de especializado em gramado esportivo. Então a gente teve que buscar tudo fora. Esse aí foi um dos diferenciais da World Sports, né? É que a gente sempre buscou esse DNA de tecnologia, de inovação, então a gente sempre foi buscar fora, tá? Está tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, literatura, fazer participação de feiras, de evento, trocar experiência com outros agrônomos, e a gente começou aí a construindo o nosso próprio conhecimento, o nosso, própria biblioteca também, comprando os livros, trazendo treinamento das equipes, então o início, a dificuldade foi essa e a gente superou realmente com esse programa, com esse trabalho de estar criando os nossos encarregados, treinando, capacitando, né? Então assim a gente foi ao longo do tempo qualificando a nossa equipe e trazendo os equipamentos. Quem cuidava dos campos de futebol naquela época eram as empresas de paisagismo. Geralmente era um jardineiro que tinha ali uma maquininha de empurrar de hélice rotativa, bem amadora, com cabo, com fio elétrica, né? Então as variedades de grama eram variedades de grama também que não eram próprias para a prática esportiva, não tinha capacidade de recuperação e etc. e tal. Mas era esse pessoal de paisagismo que fazia, né? E eles faziam práticas de paisagismo, que é uma área que você não tem ninguém jogando futebol, ninguém praticando um esporte em cima dessas áreas. Então, o pessoal, por exemplo, colocavam terra, faziam no inverno, era uma prática comum de fazer cobertura com terra. Aí quando chovia, virava aquela lama, aquela coisa toda terrível, né? Os campos não tinham drenagem, então realmente a gente foi trazendo conceitos, começando a fazer sistema de drenagem, campos à base de areia, né? que é o material que se usa para fazer a construção de um campo esportivo. Então aí foi trabalho contínuo de mudanças, de conscientização, tanto dos treinamento das equipes, mas também conscientizando os clientes. Os próprios clubes também não tinham essa noção de como eram as coisas. Ninguém valorizava, né? Os clubes não valorizavam, assim, não tinham noção. O foco dos dirigentes, das pessoas da área do patrimônio, que é a área que geralmente num clube que cuida dessa parte do gramado, ele não tinha a mínima noção. Então, o gramado tem um jardineiro que cuida lá, está tudo certo. O foco era no time, né? Contratar jogador, técnico, toda essa outra parte. Mas o gramado ele era sempre uma coisa totalmente, né, o segundo plano, que era o palco principal do jogo, né, do espetáculo, mas a gente não tinha essa cultura, né? Então a gente começou a desenvolver os fornecedores, trazendo produtos, trazer equipamentos, parcerias internacionais também foram fundamentais, e os clubes começaram a ver, pera um pouquinho, então eu vou deixar na mão de quem entende, né, a gestão do meu gramado começar. E os clubes, o mercado, todo mundo se conhece, o mercado, né, todos, né, tem aquela troca de profissionais, não só técnico, mas de toda a área de futebol, né, de preparador físico, enfim, todas as áreas que envolvem, eles também, um vai falando para o outro, poxa, o World Sports cuida direito do campo, o World Sports resolveu meu problema, o World Sports sabe, né, cuidar de campo. Então, isso aí, como a gente começou a ter um crescimento e começar a ficar conhecido no meio, né? Olha, nesses quase 30 anos meu, né, a World Sports 30, eu com 28 de gramado, é muita passagem, né? A gente teve muita história para contar e, né,
A gente teve alguns pontos bem, né, marcantes no começo de carreira, essa questão toda de estar mostrando para as pessoas, enfim, alguns fatos até engraçados alguns, né, no caso um daí que eu comento, quando a gente se usava muito para se fazer cobertura de gramado, era terra, o pessoal fazia cobertura com terra, e a gente começou a trazer areia, fazer cobertura com areia, que areia é um material, né, que foi estudado, desenvolvido, não qualquer areia, é uma areia, enfim, especial, que tem uma granulometria X e tal, e eu estava no Clube Juventus na época. Isso, eu acho que 2 anos de trabalho, 1 ano e pouco, 2. E o Juventus, ele profissionalizou o futebol, teve uma clube empresa, aquela coisa toda. E aí o diretor me chamou. Eu fiz uma cobertura, o campo ficou branco. Colocamos 4 caminhões de areia, depois de alguns outros processos. O último era essa areia para realmente nivelar. E o campo ficou branco com a areia assim, praticamente. Aí me chamaram, Fábio, o seu Ari quer falar com você. Subi na sala dele, o diretor, Ari, tudo bem? O que aconteceu? Fábio, eu já... Senta aí e tal, vou falar. Os caminhões de água salgada estão chegando aí depois do almoço para você, viu? Como assim, água salgada? Pô, não sei o que, bateu na mesa, ficou todo ali. O que você joga areia no campo? Os caras já estão, os sócios todos me perguntando, todo mundo colocou areia, vai matar o campo, vai acabar com o campo. Falei, calma. Aí foi explicando, enfim, que é um processo que é com areia que se faz e tal. Não sou só gente, é estudado isso, é conceito lá fora. Ele confiou, me deu crédito, me deu alguns dias, depois de uns 10 dias que essa areia desceu e tal, ficou o campo sensacional, só elogio, então, pô, a gente não sabia, tá? Então, né, alguns fatos como esse a gente passou muito ao longo desses anos, né, esses desafios de estar fazendo essa conscientização, né, para os dirigentes, por todo mundo, né. O Colégio Porto Seguro, o campo de futebol, que tinha uma pista em volta, realmente era um espaço da escola era muito utilizado, e eles tinham um problema sério de estacionamento, não tinha onde parar os carros, era uma confusão danada. E então a gente fez, junto com a construtora Rotif na época, que era responsável por essa reforma toda, a gente fez o edifício garagem, eles construíram, e o campo em cima. Então a gente foi consultado, desenvolveu um projeto junto, então fizemos uma laje já em caimento, então com as camadas de pedra, tubulação, areia, então o campo sobre a laje do estacionamento no último andar. Então foi um projeto de super sucesso também, que a gente fez ali com estudo, de desenvolver uma solução customizada. Isso eu acho que é um diferencial grande da World Sport, essa solução customizada. Então, não só fazer o conceito básico, mas entender e adaptar o conceito de como se faz a coisa para cada caso. Cada caso é um caso. A gente tem princípios que a gente tem que seguir e ajustar da melhor maneira possível para aquela situação. O estádio do Pacaembu foi realmente um projeto aí para mim que sou paulistano e, enfim, cresci, indo ver jogo no Pacaembu, vendo, então assim, realmente foi uma satisfação muito grande trabalhar lá. A gente fez uma reforma, alguns trabalhos no Pacaembu, a gente começou a fazer mais ou menos 99, a gente já começou a fazer coisa lá no Pacaembu, 98, 99, e depois fizemos uma reforma bem grande no ano de 2007. E a gente tinha no Pacaembu 4 tipos de grama, erva daninha que não acabava mais. O Pacaembu ele tinha um problema interessante, que quem estava no banco de reserva não viu o outro lado do campo, que era um pico. E naquela época o secretário de esportes nos apoiou completamente para que a gente trouxesse o Pacaembu para a década nova. Tentamos trazer para a década de 2000, acabamos com a pista de carvão, porque a pista de carvão já não era mais nem de carvão, ela totalmente arrebentada. E uma das coisas, bom, como que vai remover tudo? E naquela época foram feitos processos de licitações muito complexos, e conseguiu-se chegar a um denominador comum, o poder da Secretaria de Esportes, junto com a engenharia da prefeitura, determinou, foi feita uma licitação, e naquela época um dos participantes era a World Sports. E naquele momento eu já era amigo do Roberto, já era amigo do Fábio, e aí a gente começa a trabalhar junto nessa reforma, e nessa licitação, que foi muito complexa, a World fez do primeiro ao último minuto.
que se rebaixou o nível da elevação do gramado, ficou tudo num nível só, então foi um projeto grande de drenagem, uma reforma que nos fazia desde a construção dele, que foi na década de 40. E então o Pacaembu foi muito especial para a gente, né, para a World Sports. Eu tive aí a satisfação e a honra de ser o responsável pelo projeto, o designer, enfim, de execução. A reforma do Pacaembu, ela foi uma coisa muito legal para a gente. Primeiro que era a casa do Corinthians, né? O Corinthians era uma caixa de ressonância ali, literalmente o Pacaembu. É um estádio que eu, desde pequeno, ia ver os jogos lá, né? Acho que quem mora em São Paulo sabe o que o estádio do Pacaembu representava antes. Era praticamente, acho que um dos estádios preferidos de todos. E ele foi logo depois, acho que eles viram como ficou o gramado da Vila, eles... né, saiu uma licitação ao qual nós ganhamos e foi um projeto também muito legal. Depois o Corinthians e o Santos, principalmente, que jogavam lá, todos os clubes jogavam, mas Santos ganhou Libertadores lá, o Corinthians ganhou Libertadores lá, e foi um gramado que acabou ficando uma referência, um dos melhores gramados do Brasil, até antes de realmente de eles fecharem agora para essa nova reforma. Então foi um dos projetos marcantes também, não só pelo lado técnico, mas pelo que representava aí o Pacaembu para o futebol de São Paulo. Bom, a nossa relação com a World Sports, ela já vem aí de praticamente 20 anos, né? Eu estive na administração do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o nosso Pacaembu, durante 4 anos aproximadamente, e lá encontrei a World Sports, 4, 5 anos. E, curiosamente, por 5 anos fomos aí tidos como o melhor gramado do Brasil, né? Obviamente com um trabalho específico da World Sports, né? Hoje a manutenção de gramado é uma ciência, né? E não dá para a gente deixar entregue a qualquer aventureiro. Foi um estádio muito marcante mesmo para a gente. A gente não pode deixar de mencionar a direção do Pacaembu, sempre também apoiando a gente, quando precisava segurar alguma coisa de evento, alguma coisa assim, enfim, tá sempre em ordem lá. Os nossos encarregados ali, né, meu encarregado ali que trabalhou muito tempo comigo, o Vânio, foi um cara fantástico também, sempre zelando, cuidando, dedicação, né? E aí a gente teve esse resultado fantástico. Então o Pacaembu foi um case de muito sucesso e de muita satisfação para a gente trabalhar. Depois desse trabalho, então, que foi feito da federação, dos eventos, nós começamos a ficar conhecidos, né? Então, Corinthians começou a fazer a semeadura de inverno, Palmeiras começou a usar a semeadura de inverno, os clubes do Sul. Então, foi muito legal, porque a gente começou a fazer um networking e o pessoal é muito técnico. A gente tem um pessoal de altíssima qualidade, tanto na área específica do futebol, mas principalmente preparação física, a parte de engenharia. Então, todo mundo quis entrar nessa onda de melhorar a infraestrutura do clube que está, tanto de centro de treinamento, quanto dos estádios principais, os campos de golfe, mas também começaram a enxergar a importância disso para os eventos. E aí, uma das empresas que nos procurou, estava fazendo um trabalho que era a Traffic, na época fazia o trabalho na Copa América, nos procurou para melhoria durante o evento. Topamos o desafio, fizemos a primeira na Bolívia, foi um sucesso, depois fizemos Paraguai, fizemos Colômbia, onde nós começamos um trabalho junto com a sede local, estádio a estádio, antes, 6, 7, um ano antes, foi vindo esse trabalho de melhoria e durante o campeonato nós íamos com a nossa equipe e cuidávamos de todo o evento. Muito parecido com o que a FIFA faz hoje. Então, na verdade, a gente já começou a fazer um trabalho até bem anterior do que a FIFA faz em 2014, desde 97 a gente já fez um trabalho e aí isso acabou jogando a empresa pro mundo, né? Olha, tudo acaba sendo o todo do network, o desenvolvimento do mercado. Então, mais clubes começaram a usar a nossa semente. Através da semente, mais clubes começaram a utilizar serviços de gramado. Eu gosto sempre de lembrar que a grama é viva, né? Então, a grama precisa de fertilizante, que é o que ela tem que comer, ela precisa de água, que é a irrigação, ela precisa se desenvolver, então o solo não pode estar muito compactado. Então, em cima disso, você tem uma série de atividades, vamos chamar agronômicas, mas são atividades que requer pessoal, requer equipamento especializado,
E aí essa área de serviço da World Sports começou a se desenvolver. Então nós criamos as unidades de negócio, né, que são desenvolvidas hoje em área de projeto, área de consultoria, a área de serviço, a área de venda de produtos e equipamentos. Então todo o mercado se desenvolvendo, mais clubes começaram a buscar esse tipo de coisa e mais a empresa começou a desenvolver. Então, você tem uma série de marcos que foram acontecendo, né? Desde a primeira venda da semente, como eu já falei, desde o primeiro projeto importante, depois veio Copa do Mundo, e veio projeto nos Estados Unidos, projeto em Singapura. Nós sempre tivemos muita preocupação em estar bem up-date com o que está acontecendo no mundo. Então, o World Sports sempre participou, ou com o stand, ou com a presença minha e dos nossos profissionais das principais feiras do mundo. Eu acho que desde 97, 6 ou 7, que foi a primeira feira que nós fomos nos Estados Unidos, que é a Feira do Golfe, que é uma das principais feiras que traz esse mercado de tecnologia, depois a Feira de Gramado Esportivo, que veio depois. Mas nós sempre tivemos essa preocupação de entender o que está acontecendo no mundo para trazer para o Brasil e também usar nos nossos projetos internacionais. A gente tem um orgulho de dizer que a gente entrega. A World Sports, a gente tem um compromisso de sempre entregar. Por essa questão da gente ter esse orgulho, essa satisfação de falar, a gente vai sempre ir atrás, vai estudar. Se eu não sei fazer 100% aquilo, porque se a gente tem diferenciações de gramados esportivos, tudo é um gramado esportivo, você tem especificidade do esporte. Cada esporte tem alguma especificidade, a demarcação, a forma como é o caimento, assim, mas a gente vai atrás, a gente vai entregar. Busca parceiro. Se a gente precisa de alguém, a gente traz parceiro. Então, esse DNA, essa forma de trabalhar, de ver desde a fundação, pelo Roberto Gomide, dessa questão de vamos trazer o que tem de melhor. Então, a gente sempre consegue entregar. Quem que eu contrato para me ajudar a trocar a grama do Palestra Itália sem correr riscos? Porque, tipo assim, o meu objetivo é ter a melhor grama do Brasil. Eu queria que no final do campeonato, numa aquelas votações que os jogadores fazem, que a grama do Palestra Itália fosse considerada, se não fosse a melhor, que fosse das melhores. E aí ele falou, olha, se você quer realmente não correr riscos, quem nos dá aqui consultoria e tudo mais é o World Sports. Eu vou te apresentar eles e tudo mais, e com eles não vai ter erro nenhum.